a peça, ela vai acontecer aqui no estado de São Paulo, porque a gente Isso, tem vários ouvintes, isso. né, pelo Brasil afora. Estado de São Aqui no estado Paulo, de São Paulo, São Caetano do Sul. em São Caetano do Sul. São Caetano E do Sul. existe aí planos para que saia de São Paulo? Como é que tá os planos de vocês? Atualmente a peça também ela é apresentada às quintas-feiras no Teatro Ruth Escobar, né, em São Paulo. Aham. E eles vão fazer essa apresentação dupla, mas única neste dia, no Grande ABC Paulista, que é em São Caetano do Sul. Que é na Holoclínica. Que é na Que é na Holoclínica. Holoclínica. E o ingresso, né, para quem comprar o ingresso, Aham. esse ingresso ele vira um voucher e te dá direito a fazer uma acupuntura, uma massagem, um reiki. Você pode escolher a Nossa, sessão que você quiser. Show! E a Adriana, que passou a perna em mim, Luiz, e já comprou o ingresso, como é que eu, que não fiquei sabendo que a Adriana comprou o ingresso, posso comprar esse ingresso? Então é só vocês, novamente, entrarem em contato aqui com a gente, né? No @holoclínica com H no começo, no direct aqui no Instagram, ou pelo WhatsApp, que é o 11 99545 5262 11 99545 5262. E a gente tá vendendo ingresso por Pix, ou também tem o link, né? Hoje em dia de pagamento, a gente manda o link e a pessoa paga no crédito, no débito, por aí vai. Excelente. Eu vou Sábado estarei lá. acabar aqui o programa, eu vou comprar meu ingresso, entendeu? Entendi. Tem no domingo também? Não, só no sábado. Só no sábado? Só no sábado. Só que são às duas 5, sessões. às 5 da tarde Às 17? e às 19h30, famoso 7h30 da noite, né? Perfeito, perfeito. Antes da gente começar, Adriana, o tema de hoje, eu queria então convidar os nossos ouvintes a se conectar com essa energia da cura, para que você que está nos ouvindo, você que está buscando se conectar com a espiritualidade, para que você possa nesse momento aumentar o som do seu rádio, prestar atenção nesse assunto que vai trazer para você, agradecer pelo dia que se foi e pelo dia que está se abrindo novamente aqui conosco, para que junto com o nosso convidado aqui, possamos nos conectar com essa energia maravilhosa da cura. Exatamente. Então vamos começar a falar? Vamos começar? começar a falar das 7 camadas da cura, isso então, mesmo. vamos lá. É o seguinte, depois de atender bastante gente, né, mas na verdade, principalmente me auto-atendendo, né, que eu acho que a gente é sempre o primeiro paciente, o primeiro cliente de nós mesmos. Eu acho legal, né? quando você fala isso, eu acho super legal. Porque eu acredito que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Então, se a gente só pode levar o cliente, o paciente até onde a gente já foi. Então, através da minha autoinvestigação, né, o que dentro do espiritismo as pessoas chamam de reforma íntima, e dentro das várias correntes psicológicas a gente chama de autoconhecimento. Então, dessa autoinvestigação, eu fui percebendo que existiam essas camadas quando a gente está querendo resolver principalmente uma doença física, né? Mas eu acredito que essas 7 camadas elas se aplicam a qualquer tipo de problema, seja ele também financeiro ou emocional, né? E de relacionamentos também amorosos, etc. Mas basicamente é o seguinte, a camada 0, né, que é a primeira camada de todos, né? É a camada na qual a pessoa, digamos que ela não faz nada para aquilo se resolver. Absolutamente nada, né? Ela não procura ajuda. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo que é a queixa principal número 1 lá na Holoclínica, que é dor na lombar, né? Geralmente as pessoas vão por causa de dor na lombar para procurar shiatsu, quiropraxia, etc. Então, quando a pessoa tem uma dor, um problema, muitas vezes ela não faz nada para aquilo se resolva, né? Então é a camada 0. Né? Ela só sabe reclamar. Ela só e aí, é verdade, ela faz alguma coisa, ela reclama. Ela só clama pro universo, né? E aí depois ela vai para a camada 1. E como é que a gente vai de uma camada para outra? A gente só vai de uma camada para outra quando o medo ou a dor se tornam insuportáveis, né? Nossa. Ou então quando a pessoa ela vai através do amor, né? Então a gente vai através da dor ou através do amor de uma camada para outra. E o que seria através desse amor? É através desse aumento do nível de consciência e de compreensão. Então as pessoas ouvindo aqui a rádio, lendo um bom livro relacionado à espiritualidade, ao autoconhecimento, elas podem acabar expandindo a consciência e não precisar sofrer tanto para ir de uma camada para outra. E também o que faz a pessoa não ir de uma camada para outra são os famosos sabotadores internos que a gente falou da outra vez também, que aí entra o vitimista,
o hiperrealizador, o prestativo, que todos eles contam uma mentira para você, para que você não se cuide, você não se ame, tá? Nossa, então, que interessante. basicamente é isso, né? E aí a primeira camada seria a camada que a gente chama de físico. O que seria essa camada do físico? A camada do físico é quando a pessoa chega num limiar ali de dor, de sofrimento, que ela não aguenta mais, que ela pelo menos vai na farmácia se automedicar, né? Então é o primeiro passo. Ela vai lá, remédio. se automedica, né? E logo em seguida, se a dor não passa, ela procura ajuda, é claro, de um médico, né? Só que muitas vezes as pessoas elas vão ao médico, fazem um procedimento, uma cirurgia ou tomam uma medicação e parece que aquilo não se resolve, né? Ela vai, faz uma cirurgia, aquela questão volta no corpo dela e tudo mais. E aí, às vezes, com muita resistência, as pessoas chegam à segunda camada. E essa segunda camada eu dou o nome de energia. E aí, o que seria essa camada chamada energia? Essa camada chamada energia é a camada no qual a gente tem todas as terapias, né? Basicamente, que a gente trabalha. Então, a gente tem a acupuntura, né? Muita gente acaba resistindo a fazer acupuntura porque tem medo de agulha, acha que a agulha dói, por aí vai. Eu sou uma delas. Eu fiz, viu? Desculpa te cortar. Eu fiz acupuntura, foi muito bom. Ai, tem valeu muito a pena. Acupuntura, né? A gente tem as ventosas, que são aqueles copinhos, né? Que também a gente faz na coluna. Também já fiz as ventosas. Aí tem gente que também tem medo, tal, mas é o que eu falo. Tem medo até chegar num determinado limiar de dor ou de sofrimento, que aí a pessoa vai lá e ou faz, né? A quiropraxia, que é o alinhamento da coluna, o ajuste, né? Todos esses tratamentos são para essas 7 camadas. Não, isso. Só que aqui eu tô falando só da camada da energia, que é a camada número 2. Aí tem, é muito bom. Tem o reiki, né? O reiki. Que são o equilíbrio dos chakras, os centros de energia. A gente tem a reflexologia podal, que é a massagem nos pés. Muito tem bom. Os florais de Bach e que por é aí ótimo vai, também. Né? Então, todas essas camadas a gente trabalha a questão da energia. E também tem quem recorra a uma determinada religião. Então tem pessoas que vão até uma igreja evangélica, outros vão até um centro espírita, até um terreiro, até um templo, mas sempre procurando se curar através dessa questão da fé, da energia, né? E aí muitas vezes também a pessoa, por exemplo, vai lá, recebe um passe. Recebe o passe, faz uma limpeza energética, sei lá, e a questão não se resolve. E aí ela chega na terceira camada, que é quando ela começa a perceber que não adianta só ela querer colocar a cura dela na mão de um terceiro. Porque perceba que na primeira camada e na segunda camada, quem vai me curar, por exemplo, é o médico, que vai me dar o remédio ou que vai fazer a cirurgia em mim. Na segunda camada, quem vai me curar é o pastor, o padre, o terapeuta. Sim. Quando a pessoa chega na terceira camada, ela começa a perceber que ela precisa fazer algo para ela melhorar. E aí, então, é o que dentro do espiritismo a gente chamaria de reforma íntima. Ela precisa fazer mudanças nos hábitos. Então, nesse momento, está vindo de fora para dentro. Exato. Exatamente. Ou, Luiz, ou até mesmo no mundo cristão, chama-se de cura interior, né? Exatamente. E aí, então, essa terceira camada, para ficar de uma forma mais geral, eu dei o nome de hábitos. É as mudanças de hábito. Então, a pessoa... Não adianta nada, por exemplo, ela está com um problema no estômago. Aí ela faz uma cirurgia espiritual, recebe um passe para melhorar o estômago. E aí ela chega em casa e continua tomando 3 litros de café por dia. Não vai resolver. Né? Ou aquela pessoa que vai fazer um tratamento estético e continua, por exemplo, fazendo tudo aquilo que não é para fazer. A primeira coisa, não bebe água. Não bebe água. Que quando você vai fazer algum tratamento estético, alguma coisa, a primeira coisa que eles falam, você tem que beber muita água, né? E aí você tá dizendo que chega na terceira camada, a pessoa ela começa a se tocar que tem alguma coisa ali que não tá batendo. Ela também precisa realizar mudanças, né? Então, quando a gente está falando ali da segunda camada, que é a camada da energia, eu falo aqui muito da holoclínica em si, que são os tratamentos que a holoclínica tem. E quando eu falo da terceira camada, aí já chegaria mais em mudanças de hábitos, né? Que lá dentro da holoclínica a gente tem a holofit, que são os treinamentos funcionais, e após o treinamento funcional tem a meditação. Então a gente já treina o corpo e a mente de uma forma integrada. Então a pessoa treina o corpo através dos exercícios físicos e a mente através da meditação.
E a gente tem também, como vocês vão ver lá no dia da peça, a Holofood. O que que é a Holofood? É a parte nossa de alimentação. Então, é principalmente uma alimentação mais natural, vegana, vegetariana e usando a priori produtos orgânicos, que também fazem uma limpeza no nosso corpo, né? Então, essas camadas, todas elas, com exceção da 7ª camada, a Holoclínica tem produtos, etc. Vocês também tem serviços. Horta lá? Oi? Tem Yoga. Não, Não, horta não. horta. Horta, o que acontece? A gente tem o Jardim Oriental lá na frente. A gente tem o Jardim Oriental lá na frente. E esse fim de semana a gente começou a adquirir algumas plantas medicinais, que o nosso intuito é que quando a pessoa saia da sessão, da consulta, ela já leve algumas plantinhas para ela fazer alguns chás em casa. Nossa, Então, show. é. Né? Então a gente já adquiriu a lavanda, o manjericão, que faz uma Aham. limpeza energética e também de estômago, etc. Muito interessante. O hortelã, né? E a gente quer também ter a espinheira santa para estômago, Nossa, quebra muito pedra. bom, Então a muito ideia é a Boldo. pessoa fazer, né? Boldo é bom, E né? boldo, né? Pro Boldo é maravilhoso. fígado E e boldo tudo nasce mais. igual mato. Boldo, tem uma amiga minha, rapaz, que ela tava tão mal no sábado, acho que foi sábado ou domingo que eu fui na casa dela. E tava com gastrite e tal. Eu falei, vocês não tomam chá de boldo? Ah, eu acho que eu vou tomar um suco de abacaxi. Eu falei, meu Deus do céu. Mas aí depois eu vi que ela melhorou bastante, né? Eu tô muito feliz, não é porque ela tá aqui conosco. Uhum, Mas eu receitei pra ela chá de boldo, uhum. tá, Luiz? Então eu tô aí junto contigo aí. Então a ideia é que a pessoa ela faça lá a sessão em si de acupuntura, massagem, etc. E ela também faça um chazinho, uma fitoterapia ali em paralelo. E é claro aqui que eu sempre tenho que ressaltar que, principalmente se a pessoa toma uma medicação, é necessário primeiro consultar o médico se ela vai poder ou não tomar aquele chá. Exato. E mesmo que ela não esteja tomando alguma outra medicação em paralelo, é legal, é importante, porque uma camada, ela não exclui a outra. Na verdade, elas são somatórias. Então, como eu já estou falando dessa mudança de hábitos, eu já estou considerando que a pessoa passou no médico, tá? Perfeito, Porque perfeito. lembra que a camada 1 é o físico. A camada é um físico, depois tem a camada 2. Isso. Então a pessoa sempre Então as camadas deve são cumulativas. procurar, né, um Primeira médico coisa para é poder ser procurar orientada. serviço médico, né? Perfeito. Então eu tô já considerando que ela tá chegando lá em mim querendo mudar os hábitos, porque ela já passou pelo médico, etc. Tem um médico acompanhando ela e o chá que eu vou indicar e não receitar, porque quem receita, quem dá, Só né? médico, né? Somente Pode médico prescrever, né? pode prescrever. Eu vou indicar, aconselhar ela a tomar. Vai ter um médico, é claro, acompanhando Lógico. ela em paralelo. E nessa camada também na mudança de hábitos, a gente trabalha lá na Holoclínica, por quê? Porque todas as pessoas que passam lá por tratamento, a gente fala que lá na verdade não é só uma clínica, é uma escola de saúde integral, no qual a gente ensina uma única disciplina, que do grego a gente chama filáutia. O que é a filáutia? É o amor próprio. Então a gente ensina a pessoa a voltar a se amar. Então, por exemplo, a pessoa vai lá para um tratamento de lombar. Por mais que ela esteja lá na camada 2 da energia, procurando uma acupuntura, etc., eu entro com ela na camada 3 porque eu passo para ela lições de casa. Por exemplo, marcar a consulta com o médico, se ela ainda não marcou. Lição número 2, verificar o seu colchão. Já está na hora de trocar? Não está? Número 3, a posição que você está dormindo. Número 4, como é que você agacha para pegar alguma coisa no chão. Então eu vou acompanhando ela para ver se ela não está tendo más hábitos na vida dela de postura ou de hidratação, etc., que esteja interferindo na dor dela. E você, desculpa a brincadeira, mas assim, e tem pessoas que falam assim, nossa, eu sempre tenho uma dor, eu acho que tem um encosto em mim, que não sei o quê. Tudo é espiritual. E tudo é espiritual. E de repente a pessoa só precisa trocar o colchão ou trocar o travesseiro, né? Exatamente. Então é muito legal o que você está falando, porque eu gosto muito, né, demais de Santo Agostinho, porque ele fala o seguinte, que nós somos seres únicos, né? Não tem essa coisa do físico e cuidar do corpo ou cuidar do espírito. Nós somos uma unidade. Então a gente tem que cuidar do corpo e tem que cuidar do espírito também, né? Sim, exatamente. E aí é por esse motivo que a gente já trabalha, quando a pessoa ela entra nesse nível de consciência da camada 2, que é da energia, de procurar uma prática integrativa, complementar, a gente em paralelo também passa para ela todas essas liçõezinhas de casa, independentemente do caso, para ela ir lá na clínica uma vez por semana, só que ao mesmo tempo ela também fazer algo por ela em casa. Não adianta ela querer uma cura, um restabelecimento da saúde, se ela também não se reequilibra
em paralelo em casa, né? E aí posso continuar aí para a Pode, por próxima? favor, porque daqui a pouco a gente vai ter que Vamos dar ter um um break, intervalo. mas Nós estamos na continua. camada 1, 2 e 3, você já falou, né? Isso, do hábitos agora. Eu posso só fazer o seguinte, nós não falamos o número novamente, lembrar, né, Dri? Sim. Né? Lembrar o número, você quer lembrar? Fala, você. Vamos lá? Então, ó, pessoal, o assunto tá maravilhoso. Perguntas aqui pro Luiz, consultas de tarô aqui com a Adriana, comigo, DDD 11 3171 0221 ou também pelo DDD 11 3262 4490. Continua, Legal. Luiz. Aí o que acontece é que a gente vai para a camada número 3 era dos hábitos. Ah, sim. Número 4. Agora, a gente vai para a quarta camada. já me perdi nessa camada. Tô pensando numa cebola, sabia? A camada número 4, a gente dá o nome de identidade, né? Identidade. Muito do que eu tô falando, como eu falei, é um estudo meu, né, de autoconhecimento meu. Aí tem também um estudo em paralelo atendendo os clientes, né? E também lendo livros. Então, essa questão da identidade, ela é muito discutida num livro chamado Cura Espontânea, de um doutor chamado Jeffrey, que ele é um psiquiatra de Harvard. E ele viu que tinha pessoas que mudavam os hábitos, né? Faziam cirurgias espirituais, etc. Faziam um monte de coisa e mesmo assim não se curavam. E aí ele percebeu que a cura estava na identidade. O que é a identidade? É a pessoa aceitar quem ela é, né? E aí, o que a gente oferece lá na Holoclínica para essa camada é a psicanálise, né? É essa terapia, psicoterapia, psicanálise principalmente, né? E utilizando muito da inteligência positiva. O que é a inteligência positiva? É o estudo da mente em cima dos sabotadores internos, que é uma das técnicas que eu aplico lá também. E a pessoa compreender quem ela é e compreender as vontades que ela tem. Porque muitas vezes a pessoa adoeceu porque ela se abandonou, ou seja, ela tinha o sonho de morar na praia e ela sempre conta uma mentira para ela para não ir morar na praia. Ela tinha o sonho de trabalhar com não sei o que, ela acaba não fazendo isso porque ela vai contando mentiras para ela e aí ela acaba adoecendo, acaba aparecendo um tumor, um nódulo, um câncer, porque é tanta mágoa, é tanta angústia, é tanta tristeza que habita aquela pessoa que do emocional acaba aparecendo ela vai no se físico, anulando, né? E a pessoa ela acaba não aceitando quem ela é, mentindo para ela, né? E a pior mentira que tem é quando a gente mente para nós si mesmos, né? Isso é horrível. E aí a gente chega na quinta camada. O que é a quinta camada? É o propósito de vida, né? Porque quando a pessoa ela descobre quem ela é, existe uma distância entre você descobrir quem você é e você fazer o seu propósito, fazer o que precisa ser feito. Então eu vou dar um exemplo aqui. Imagina a roda de bicicleta, ela encaixou num carro. Então o carro anda e no eixo lá do carro, em vez de ter uma roda de carro, tem uma roda de bicicleta. E aí a roda de bicicleta ela sempre se machuca, concorda? Porque Sim. o peso do carro é muito grande, ela não aguenta. Então a roda de bicicleta ela resolve ir ao psicólogo ou ao psicanalista e começar a se consultar. E aí ela vai, conversa, etc, etc, etc. E até que o psicanalista mostra pra ela, tá vendo por que você está se machucando? Você não é uma roda de carro, você é uma roda de bicicleta. Só que isso não significa que ela vai procurar uma bicicleta para ela encaixar. Ela só tomou consciência de quem ela é. Agora necessita de coragem para sair desse lugar e assumir o propósito. Então, da camada 5, que é a identidade, a gente na camada 4, né, que é a identidade, a gente chega na camada 5, que é o propósito. Mas aí a 5 você vai deixar pro intervalo, né? Porque tá super interessante pra gente poder acompanhar bem, né? Pessoal, se vocês quiserem perguntar sobre essas camadas, esse estudo e tudo isso, é o 11 31 71 0221 e 11 32 62 4490. A gente vai fazer daqui a pouquinho um intervalo e a gente volta para ele terminar com as camadas, né? Porque agora eu tô curiosa também. Eu quero mandar um beijo. Sim, eu também quero mandar um beijo para minha mãe que tá voltando aí para casa. É minha mãe, eu que ia mando mandar um beijo pra ela. Ah, me poupe. Mãe, te amo, tá? Se cuida aí. Eu também te amo, Rita. Daqui a pouco eu tô junto de você aí. Então aguenta as pontas aí, senhora Rita. Eu também tô indo aí, tá, Rita? Então é isso. Muito interessante, Luiz. Interessante
bastante interessante mesmo, porque você que está nos ouvindo, a pessoa fica ali naquele looping, e eu não saio, e ela não percebe, né? Então, por que ela está presa naquela situação, né? A terapia, né, a psicanálise e a inteligência positiva ajudam muito nessa questão das camadas. E aí a gente chega na quinta, que é o propósito, né? Sim. E a propósito, e vamos aí, parar. a propósito, no segundo bloco. No segundo bloco. Fica aí com a gente. Programa Oráculos, com os tarólogos e terapeutas holísticos, Adriana Gachê e Edson Machado. Você não precisa saber o que é radioterapia de feixe de intensidade modulada. Você não precisa entender de neuronavegador nem de ressonância magnética intraoperatória. Você só precisa saber que essa tecnologia está num hospital que é referência no tratamento do câncer infantil e que o nome dele é GRAAC. O Hospital do GRAAC atende mais de 3 mil crianças de todo o Brasil. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Conheça, doe, é você quem faz o GRAAC. graac.org.br. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. rádio que toca a sua vida. Mundial 95,7 Vibe Mundial FM. Programa Oráculos, com os tarólogos e terapeutas holísticos,
Adriana Gachê e Edson Machado. Pessoal, voltamos aqui na Vibe Mundial 95.7 FM, programa Oráculos, com o nosso convidado e amigo aqui, o Luiz Henrique, falando de algo muito interessante, muito profundo, né? As 7 camadas da cura. E aí, Luiz, nesse meio tempo a gente estava aqui conversando, eu queria saber o seguinte, essas 7 camadas da cura, como foi você que elaborou esse estudo? Como que... Isso, eu cheguei à conclusão, né, que tanto na minha busca pela cura e também na busca dos pacientes, dos clientes que a gente atendeu já lá na Holoclínica pela cura, comecei a ver esse padrão de comportamento, né? E também baseado na bibliografia, nos estudos, nos cursos, né, nos aprimoramentos, especializações que eu fiz, eu comecei a perceber que as pessoas tinham uma tendência aí... Essa sequência. E aí você criou essas 7 camadas. 7 camadas. E nós tínhamos parado no... Nós paramos no quinta propósito. Exatamente. Vamos lá agora. Propósito de vida, né? Então, o que acontece? Essa camada do propósito, a gente tem uma ferramenta lá na clínica que a gente aplica que se chama Ikigai. Ikigai é do japonês para o português, Iki é vida, né? Igai é propósito. Então, propósito de vida. Então, é a explicação pela qual, inclusive, na ilha de Okinawa, né? Mais especificamente no vilarejo de Ogimi, por que as pessoas elas conseguem viver por tantos anos? Porque elas têm um propósito de vida. Então, lá, nesses vilarejos, eles nunca se aposentam. Porque quando eles terminam um propósito, eles vão para o próximo propósito. Mas sempre tem um motivo muito forte pelo qual eles acordam e se mobilizam todos os dias. Então, a pessoa descobrir qual é esse propósito é essencial. Na minha vida, por exemplo, em especial, eu comecei minha carreira profissional como engenheiro. Só que, no determinado momento da minha vida, eu percebi que aquilo estava me trazendo um vazio muito grande. Então, é necessário, nesse momento, a gente ter coragem, etc. E enfrentar, né? Não só a nossa mente, como todas as pessoas ao nosso redor que vão ter medos, receios, etc. De que a gente precisa... né? Ir atrás em busca do que nos faz bem, do nosso sonho. Você vai ter uma resistência muito grande, né? Porque Bastante. as pessoas colocam, às vezes, as expectativas e os sonhos delas nos filhos, e aí o filho chega e fala, não quero mais isso. É complicado, E né? 95% das pessoas, infelizmente, trabalham com o que elas não gostam. Elas trabalham porque aquela profissão traz um retorno financeiro, e aí ela acaba... tendo que recorrer dessa forma. Mas aí eu percebi que mesmo a pessoa indo até o propósito de vida dela, porque muitas pessoas, apesar de se encontrarem em uma determinada profissão e etc., não conseguem entender que o propósito real do ser humano é servir ao próximo. Então, o Ikigai tem muito a ver com a utilidade que a prestação do seu serviço ou do seu trabalho agrega para o mundo. Porque senão, mesmo ela sendo muito feliz no que ela faz, vai ter o vazio dentro dela. Né? Vai ter o vazio. E aí, então, a gente chega da 5ª camada para a 6ª camada. Qual que é a 6ª camada? A 6ª camada é uma mudança de percepção ou de perspectiva. E como a gente consegue atingir essa mudança de percepção ou de perspectiva? Através do alinhamento biosistêmico. Então, é quando a pessoa, mesmo já estando na profissão ou na carreira que ela gostaria, etc., ela, mesmo assim, adoece. Por que ela adoece? Porque a percepção, a perspectiva dela em relação a algo que aconteceu na vida dela, ainda a traumatiza. E ela não conseguiu ou perdoar, ou amar, ou ressignificar alguma coisa ali que está oculta no inconsciente dela. E aí, eu convido a todo mundo que está ouvindo, novamente, se quiser passar por uma sessão de alinhamento biosistêmico, né? Por que biosistêmico? Bio de parte física, biológico, né? E bio também de biográfico, estudar a vida ali da pessoa para entender onde foi o trauma, onde aconteceu. Sistêmico de sistema, corpo e mente. E também sistêmico no sentido de que esse trauma ele pode ter sido um gatilho acendido por causa que já é um trauma que está vindo no seu sistema familiar. E aí entra muito da questão da constelação e dos exercícios sistêmicos. Sim. Então, o alinhamento biosistêmico é para a pessoa entender o que precisa ser perdoado, o que precisa ser ressignificado, para que assim aquele sintoma
se atenue, né? Então a sexta camada, ela é essa mudança de mindset, de mentalidade, de percepção, né? De perspectiva em relação àquele problema, àquela situação. Então, por exemplo, uma Você questão... muda a sua consciência, né, Luiz? Oi? É uma mudança de consciência. Uma mudança de consciência do que está acontecendo com a pessoa. Então, por exemplo, a gente estava falando muito de dor na lombar. O fundo emocional que o alinhamento biossistêmico diz em relação à dor na lombar é uma autodesvalorização. E isso tem uma explicação biológica. Por quê? Porque os bois, quando eles dão chifrada um no outro para brigar, e um consegue finalmente vencer do outro, ele tem que vencer o eixo de gravidade do outro. Aí o outro vai lá e cai. E ele se sente extremamente humilhado. Como a gente é produto da evolução desses mamíferos todos, tudo isso está gravado no nosso inconsciente também. Então, sempre que nós nos sentimos autodesvalorizados, sempre que nós não nos respeitamos ou não nos respeitamos dentro de um relacionamento amoroso ou numa empresa, etc., a gente tem uma tendência muito forte a ter dor na lombar. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas hoje estão em relacionamentos infelizes? Quantas pessoas hoje estão no emprego infeliz? Então, esse somatório faz a pessoa ter dor na lombar. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas é que a cadeira é baixa, é porque trabalha muito, não sei o que, é porque... Mas tem gente que trabalha o dia inteiro sentado e não tem dor na lombar. Então, como é que a gente explica isso? Isso são as fragilidades emocionais que são explicadas através dos DHS. Acho que da outra vez que eu vim eu não mostrei o mapinha, né? Então aqui, pessoal, a gente tem o mapinha. Quer que eu mostre ali? Mostra lá. Então, tem ali a vida da pessoa indo normal, naquela senoidezinha. Aí tem o DHS. O que é o DHS? É a primeira vez que ela sofre aquele trauma. Só que perceba que quando tem ali o triângulo trauma, ela passa por um pico de estresse. E nesse pico de estresse, ela fica vivendo isso, até chegar no CL, que é o PCL, que é a conflitólise, ou seja, é quando aquela situação está resolvida. Entendi. A partir do momento que a situação está resolvida, vem o que a gente chama de doença. Só que a doença é o nosso corpo tentando se reequilibrar. Que já é o corpo físico, né? Ele já afetou o corpo físico, né? Então, o que acontece? Isso a gente pode explicar muito claramente quando a pessoa ela está numa semana de provas, etc., estudando de uma forma alucinada. Então, ela fica com medo da prova e tudo mais, ela vai sofrendo vários traumas, DHS, e fica naquela tensão, naquela angústia, naquela ansiedade. Acabou a semana de prova, geralmente o que acontece? Ela dá aquela relaxada. Dá uma relaxada. Acabou o conflito. Aí o que acontece? Ela pega uma gripe, que ela tosse, que ela fica de cama, ela fala, ai, tá vendo? Meu corpo não aguentou. Porque ela chegou no corpo no limite e agora o corpo quer se equilibrar, né? E aí o nosso corpo, ele gera partículas virais mesmo, com o intuito de se equilibrar. Então, a verdade é que a doença seria uma limpeza ou uma cura, etc., né? Para o nosso corpo. É isso que o alinhamento biossistêmico enxerga como cura. Interessante. Né? E aí, então, eu convido vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, caso queiram fazer uma sessão de alinhamento biossistêmico, que já chegaram no limite aí, seja em relação a uma dor, seja uma questão emocional de depressão, ansiedade, seja uma questão, principalmente que o alinhamento sistêmico trabalha muito, é questão de tumor, nódulo, câncer, mioma, problemas de pele, dermatológicos, Luiz, tem muito a ver com isso. Quanto tempo leva uma sessão e quantas sessões são necessárias? Olha, geralmente uma sessão de alinhamento biossistêmico, ela dura em média de 1h30 a 2 horas, 2 horas e meia. Por quê? Muitas vezes, além da conversa, a gente vai ter que fazer um exercício sistêmico, entrar ali numa mini constelação para ressignificar algumas coisas. Então, é necessário a pessoa reservar ali um meio período de uma tarde ou de uma manhã para fazer tranquilamente. Pressa, e né? mesmo porque ela vai entrar em vários processos de enxergar várias coisas que estavam no inconsciente, que estão causando aquele sintoma, aquela doença, e na hora que a pessoa fica de cara com aquilo, tem as catarses, tem os processos que precisa de um tempo para a pessoa sair daquele lugar. E quantas né? sessões são necessárias? Então, depende muito? o que a gente prega no alinhamento é que a gente procura fazer em uma única sessão que aquilo se resolva, seja ressignificado. Mas, no máximo, extrapolando, vão ser 3 ou 4 sessões. Só que, assim, para você fazer uma sessão e ter que fazer a segunda, a gente também pede um mês, um mês e meio. Né? Porque você vai mexer com muita coisa ali, Isso, né? vai mexer com muita coisa que está
Eu guardado. sei que eu não vou pedir para você falar o valor, porque seria uma indelicadeza, eu acredito, mas é, assim, algo acessível, né? Sim, principalmente porque a gente parcela em até 18 vezes, se a pessoa quiser fazer, para que seja acessível a todos, né? É claro que aí acaba, infelizmente, tendo juros da maquininha, a gente não consegue Sim. absorver Sim, esses hoje em juros, dia mas tá. se a pessoa quiser fazer tranquilamente, a gente consegue parcelar em Exato. até 18 vezes. Então, para quem tem interesse em fazer uma sessão também de alinhamento sistêmico, tem o nosso Instagram, que é o @holoclínica no começo, ou o Legal. WhatsApp, que é o 11 99545 5262, né? Então vamos lá, 7ª. A 7ª e última camada da cura, Sim. né? A 7ª e última camada da cura eu chamo de humildade, entrega, aceitação. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai passar por essas 6 camadas e mesmo assim pode ser que o sintoma não desapareça 100%, que a doença não se resolva 100%. E aí eu acredito que na 7ª camada é a única camada que a holoclínica realmente não tem nada para oferecer. Porque é a camada na qual a gente percebe que a gente precisa se entregar a alguma coisa que nem talvez tenha explicação, que é o que? Uma intervenção divina, né? Então a 7ª e última camada são realmente aquelas coisas que por mais que a gente estude, a gente vai falar, não, isso daqui o alinhamento biossistêmico não explica, a acupuntura não explica, Sim. a medicina não explica, Aham. é o que a gente realmente chama de milagres. Então eu acredito que para a gente alcançar essa 7ª camada, primeiro requer de nós uma humildade, no sentido de que, por exemplo, eu estudei tudo isso e mesmo assim tem coisas que eu jamais vou compreender. Sim, com Aham. certeza. Né? Eu me coloco à disposição do universo, né? Exatamente. Então é você chegar e falar assim, Deus, sabe quando você chega naquele momento que você ajoelha e fala assim, Aham. olha, que seja feita a sua vontade, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, etc. Mas eu me entrego com o coração aberto, porque existem coisas que realmente, mesmo que eu mude a minha mentalidade, mesmo, só se o Senhor quiser, só se o universo quiser, isso vai se resolver. E muitas vezes a gente vê que acontece o quê? Se resolve. Se resolve. Por que que se resolve? Porque a pessoa tentou querer parar de resolver com as próprias forças, com o próprio ego, etc., e deixou nas mãos do universo. E é Exato. muito importante a gente entender que o nosso tempo, ele é muito diferente do tempo do universo, da espiritualidade ou de Deus, Ah. como você quiser chamar. Exato. Então, a gente tem aquele exemplo na Bíblia da moça que sangrou, né, durante 30 anos, acho que 30 era. anos, várias vezes. E né? aí, Jesus está andando e eles falam, né, alguém me Ele se- tocou. E aí ele vai até ela, É fantástico essa né, e passagem. fala, né, você é Alguém me diferente, tocou. né, alguém me tocou no meio daquela multidão. E aí ele vai e ele concede a cura a ela, Sim. né, porque a fé dela, né, curou ela. Sempre Exato, a gente fala exatamente. isso, né, na Bíblia está escrito isso, né, não foi, né, ele falava, né, vai em paz, não peque mais e a sua fé que te curou, Sim. né. Então a fé é essa questão da entrega, né, de você dissolver totalmente seu ego, seu personagem e falar assim, meu querido Deus, meu Pai, Exato. essa situação ela já está fora do meu controle. Então eu peço que seja feita a sua vontade, que seja feita uma intervenção divina Exato. nessa minha questão. E aí quando a gente solta e larga, é como se aquele nó se desafrouxasse e a coisa flui e a coisa se resolve. Isso, como eu falei, as 7 camadas da cura são para doenças físicas, mas eu acho que dá pra gente fazer uma analogia também com problemas financeiros ou amorosos né? e por aí vai, né? E nessa camada é muito importante essa questão da humildade, a gente entender que a gente é muito pequeno, a gente é um Eu sou grãozinho de pequeno areia. demais, né? né? E que tem um oceano enorme que eu posso me diluir, né? É que essa, na verdade, o que eu entendi, né, e o que eu assimilei de tudo isso que você falou, é que você vai caminhando, são degraus que você vai subindo, Exato. né? Vamos dizer assim, subindo, Níveis de consciência. para digamos chegar numa assim. ascensão de que, bom, tudo que eu podia fazer, eu fiz, né? A partir de agora, meio que eu tenho que me entregar realmente. E a Exato. fé, é o que eu sempre falo para as pessoas que me procuram numa leitura ou numa terapia, seja o que for.
você precisa acreditar em alguma coisa. Independente do nome, tá, gente? Eles estão falando aqui de Jesus, estão citando passagens de Bíblias, mas Pode ser independente Buda, pode ser do nome que você dê, Olorum, né? você precisa acreditar em alguma coisa. Exato, isso aí. O que eu não consigo conceber é que as pessoas vivam, né? Acordem, levantem, façam as coisas sem um propósito realmente, sem um porquê, sem acreditar em algo maior. E com certeza tem. Essa semana eu escutei umas barbaridades e eu olhava para a pessoa assim e eu falava, cara, veja, eu sou bruxa, né? Não sou cristã, mas todo mundo nasce cristão, né? Você nasce praticamente, a grande maioria, todo mundo nasce cristão. Então é aquilo, né? Perdoa porque essa pessoa não sabe o que está falando. Sabe quando você escuta umas sandices, né? Enfim. Então, tudo que você está falando é muito interessante, acaba sendo meio que... Como é que eu vou falar? É meio nostálgico também, né? Porque você vai se preparando, você vai preparando a pessoa para chegar no final e falar, olha, tudo tá aí, tudo tá dentro de você e tudo sempre teve aí. Você tem que acordar para você ver essa essência que tem dentro de você e por que você se abandonou, por que você adoeceu. Sempre é você. Eu digo que as perguntas, elas nascem na gente, mas as respostas também. E é muito bonito. Esse trabalho é muito bonito. É muito sabe, bonito. é fantástico, porque esse método, essa sequência, né? Me fez lembrar várias coisas, tá, Luiz? Da época que nós estudamos juntos lá, e o Luiz falava assim, cadê o locutor? Cadê o locutor? Ele me chamava de locutor. E eu te agradeço porque você deu... Você já deu a dica. Você já jogou. Mas você me lembrou muito na época que a gente estudou florais, né? O Dr. Bach. Desse estudo, dessa sua dedicação, sabe? Quando você começou a falar, eu falei, caraca, ou ele é filho do Dr. Bach. Foi muito legal, sabe? Luiz, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre essas 7 camadas da cura? Eu só acredito que nessa camada, a última camada, que é essa questão da humildade, etc., quando a gente abraça essa plenitude e entrega, tem muito a ver com a gratidão, né? Na peça, eles falam uma frase que eu achei muito interessante. Então eu vou dar um pequeno spoiler aqui de uma única frase, tá, gente? Desculpa. Pode. Mas ele fala assim, né? Que a verdadeira humildade é quando a gente... continua agradecendo, mesmo quando nós teríamos todo o direito de reclamar. Sim. Né? Então tá acontecendo um monte de coisa na sua vida, qualquer um ali naquele lugar reclamaria, mas mesmo assim você continua agradecendo. Então, por mais que você que esteja nos ouvindo esteja com um tumor, uma doença no dedão do pé, no coração, no pulmão, agradeça todo o restante que está funcionando. E emane uma frequência, uma vibração, para que todos aqueles que estão passando por algo semelhante transmutem esse sofrimento. Então eu acho que essa última camada ela é muito relacionada à humildade, à gratidão e à compaixão por todos os seres. E aí quando a gente entra nisso, a gente entra nesses grandes mestres, né? Que é Jesus, que é aquele amor incondicional, que é o ágape, que é Buda, desenvolvendo o metta, que é a bondade amorosa, e o karuna, que é a compaixão. Então, Adriano, eu acho que é isso. Perfeito, olha, Tá gratidão. Nossa. Realmente foi muito bom. A gente, às vezes, a gente vem fazer um programa e a gente tem toda uma programação na mente da gente. E aí a gente traz uma pessoa, ela começa a falar coisas que começam a fazer sentido pra gente, pelo menos pra mim fez muito sentido, muita coisa do que você falou aí, para o momento que eu estou vivenciando, para as coisas que eu estou, né? Mas enfim, então gratidão, fica aí com a gente, eu preciso falar agora dos nossos colaboradores, e eu tenho também um recado, um pedido, na verdade, né? Então, os nossos colaboradores, gente, você que está aí com problema, com o seu nome, que você já não sabe mais o que fazer, isso traz uma energia pesada, né? Quando você, em todo lugar que você vai, você só escuta não, nome negativado, dívida, enfim. Juraci Oliveira, lá no Cobra Sul, assessoria e regularização de débitos, 11 98056 8788. Estúdio Light da nossa querida amiga Selma Borges, que está lá nos ouvindo, assistindo, é o 992579249. Silvia Briana, nossa amiga, que é taróloga, hipnóloga, consteladora,
Ela tem as magias e os rituais que ela faz toda semana, tá? Vale a pena, sim. E o telefone dela é o 11 987 21 8643. Gente, é o seguinte, essa semana eu conversei com uma amiga minha e ela me falou do projeto da PL 523/2023 do Rafael Saraiva. O Rafael, ele é um deputado aqui, estadual aqui de São Paulo, e ele criou esse projeto de lei, Luiz, que é o seguinte, que proíbe a venda de cães, gatos e pássaros em lojas em São Paulo, tá? Porque esses bichinhos, eles ficam nessas pet shops e é desumano. Às vezes ficam por horas e horas ali. Aí tem esses canis clandestinos que ficam só usando os animais só para procriação, para ganhar dinheiro. Então, assim, gente, eu peço a vocês. Esse projeto, ele já foi... Eu vou até pôr o óculos aqui para não falar besteira. Ele já foi aprovado, tá? Por unanimidade na Assembleia Legislativa de São Paulo. Só que ele precisa agora ele precisa que vire lei. E para que isso aconteça, o Rafael, ele está fazendo um abaixo-assinado, tá? Dessa PL 523/2023. E se você quiser participar, gente, assinando, eu já divulguei nas minhas redes sociais e estou pedindo, gente, precisa realmente que isso vire lei para que alguém faça alguma coisa, sabe? Além disso, além dessa proibição, ele quer que seja criado também um cadastro. E esse cadastro é assim, se a pessoa falar que ela vai ser criador, ela vai ter que ter obrigações, ela vai ter que mostrar um monte de situações, né, que ela tem condições de estar fazendo aquilo ali. Mudar de atitude. Exatamente. E respeitar tá? a vida, né? Exatamente. Então é o seguinte, se você quiser saber mais, é no www.rafaelsaraivasp.com.br. Se quiser, me chama também no WhatsApp, que eu passo o link desse abaixo-assinado, gente. E participem, eu peço de coração que vocês façam isso, porque vai fazer muito bem para esses coitadinhos desses animais que estão sendo explorados e que a gente tem agora a oportunidade de fazer alguma coisa, né? Porque é bonitinho e tudo mais, mas tem muito sofrimento por trás daquilo ali. É verdade. Então, assim, se tiver num criador que seja correto, que esteja tudo certinho, ok. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, eu peço encarecidamente para vocês que estão ouvindo, para você que está ouvindo, para você que está assistindo, participe dessa luta de fazer com que esse projeto de lei, esse 523/2023 do Rafael Saraiva, que ele seja aprovado, tá bom? E essas leis, elas acabam se tornando necessárias porque o ser humano, ele corrompeu os princípios básicos, né? Sim, que sempre é o acha uma brecha. do amor, o princípio do Respeito à cuidado, vida, né? respeito à vida. Né? Como não se respeita isso, aí temos que criar leis para colocar em prática o princípio que está sendo quebrado, né? Exatamente. E você que tem um animalzinho ou queira comprar um animalzinho, primeiro pergunte, veja se realmente o local é um local que respeita, né, a vida, Sim. é um local que realmente trata com maneira digna. E se achar alguma né? coisa errada, a gente denuncie. Se você viu que tem alguma coisa errada lá, denuncie, tá? O programa daqui a pouco tá chegando ao fim. Acabando. Então, assim, se você quiser fazer uma consulta de tarô comigo, Adriana Gachê, o telefone é o 11 997 37 3509. Além de consulta de tarô, também sou consteladora familiar sistêmica. Enfim, acessa lá, tem o catálogo, tem várias coisas que dá pra gente fazer, rituais, enfim. E Edson, você também, tarólogo. Edson, tarólogo também, aplico reiki, barra de axis. No telefone dele é 11, é o 930977953. Então, gente, olha, Luiz, muito obrigada de estar aqui, de ter o vindo espaço, novamente aqui com a gente. Tudo que você falou foi muito bom, foi muito, assim, pra mim, pelo menos, acredito pro Edson também. Cara, foi fantástico, sabe? Gostei bastante. Saber que legal. você que desenvolveu, eu fiquei mais assim... Muito legal. Eu achei muito interessante, porque quando você falou, né, desse tema, eu pensei, falei assim, que interessante, né? Ele deve abordar algum processo que, né? Mas quando a gente sabe que a pessoa que criou, eu acho que é tão mais legal, porque você vê a criação e o criador. e assim, dá vontade. Sim, muito dá legal. vontade muito de ir legal. lá, dá vontade de fazer.
Pode. Uma coisa que eu queria perguntar ainda nesses últimos momentos aqui. As 7 camadas da cura é um tratamento como, por exemplo, o alinhamento biossistêmico? O alinhamento biossistêmico ou não? É só um estudo mesmo? É um estudo que eu tô querendo escrever um livro, né, em cima desse estudo e criar até mesmo, talvez no futuro, um curso online, etc., para a pessoa entender em qual camada ali ela se encontra naquele momento. Mas uma vez ela tendo se encontrado em qual camada ela está, ela tem que usar as terapias que estão naquela camada. Então, se for energia, aí acupuntura, etc. Sim. Se for a identidade, ela ainda não está sabendo quem ela é, etc. Tem que fazer uma psicanálise, psicoterapia e por aí vai. Então, ela tem que se encontrar. E aí eu gostaria de ressaltar para quem está nos ouvindo que grande parte das técnicas que eu falei aqui, a gente atende online. Então, a psicanálise, o alinhamento biossistêmico, então mesmo que você esteja nos ouvindo e seja de outra cidade, outro estado distante, não consiga vir até a Holoclínica, a gente atende online. E aí, novamente reforçando que vocês que estão ouvindo vão ter o desconto aí se falar que está ouvindo a rádio. Tanto para as técnicas, quanto para o ingresso da peça. Programa também. Oráculos, hein? Programa Oráculos, hein? Gente, um grande beijo para vocês. Até a semana que vem. E, Luiz, manda um beijo aí pro povo. Pessoal, gratidão aí pela audiência de vocês. Um forte beijo e abraço para minha esposa Priscila, pro meu pai Zé Luiz e pra minha mãe Margarete. Tô no momento Xuxa. É isso aí. Beijo pra mim. Beijo, gente. Muito obrigado. Obrigada. Até semana que vem. Pela audiência. A Vibe Mundial apresentou programa